Começa agora o Único Podcast e nós aqui vamos falar do único, o suficiente, o que está acima de todo nome, sobre todo nome, Jesus Cristo. E hoje eu estou com a Deni Bento, treinadora comportamental, né, Deni? Olá, pessoal, que alegria, primeiramente, honrar o nosso Deus. Já fizemos uma oração inicial e eu sei que nós estamos aqui por um propósito, porque Deus planejou esse dia. Com certeza. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pelas nossas vidas. E é um prazer, uma honra estar aqui, Carol. Obrigada pelo convite. Muito obrigada eu por que Deus você ter continue aceitado. abençoando seu projeto. Amém. E abençoando muitas vidas. Amém, isso mesmo, que transforme a sua vida, a vida de todos nós. Porque, Deni, o podcast, eu falo que é algo que está sendo tão abençoado para mim também, sabe? Que estou aqui ouvindo pessoas, aprendendo. E tenho certeza de que Deus vai prover e chegar nas pessoas certas e que precisam também. Amém, eu creio. Amém. Eu sou a Deni Bento, filha, serva de Deus, sou apaixonada por Jesus. Vocês vão conhecer um pouquinho ao longo desse podcast, um pouquinho da minha história. E hoje realmente eu vivo o chamado que Deus colocou no meu coração, tem para minha vida. E hoje eu atuo como treinadora comportamental, sou formada também em Master Coach. Tudo começou na minha vida fazendo um treinamento de desenvolvimento humano, o método CIS, vocês vão conhecer também. E hoje eu atuo nessas duas áreas, no treinamento, no coach, palestras. Também empreendo com os óleos essenciais, que também é de Deus, né? Deus nos trouxe tudo na natureza. Então, hoje são os meus dois grandes projetos, além do meu projeto número 1, que é a minha casa, minha família. Com certeza. Então, esses são os meus porquês, os meus motivos, o porquê eu levanto todos os dias e vamos cumprir o chamado que Deus nos colocou no coração. É isso aí. Amém, isso mesmo. Gente, eu trouxe a Deni porque ela carrega algo maravilhoso, um ensino que ela vai passar para nós aqui sobre infância, né, Deni? Sobre a primeira infância. Por que muitos pais sofrem, às vezes, né, Deni? Podemos falar assim? Com a educação e a criação dos filhos. Por que muitos pais não instruem os filhos? E como instruí-los da maneira certa? Então a Deni veio para nos trazer essa palavra, esse ensinamento. E tudo baseado na palavra de Deus. Sim, Carol, eu falo que a primeira infância é a fase mais importante na vida de um ser humano, né? Onde está construindo o caráter, onde nós estamos aprendendo as nossas verdades, né? As nossas crenças. Então, do 0 aos 12 anos é onde se constrói a base de uma criança. E como diz a Bíblia lá em Provérbios, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é uma promessa que nós temos na Bíblia. Temos também o livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Né? Então, de repente, há caminhos igual ao filho pródigo. O filho pródigo a gente vê que com certeza ele teve a base dentro de casa, um pai presente, a família, né? Tudo que precisava para provê-lo, com certeza ele teve ali, mas ele decidiu sair, né? E viver a vida dele. Então, eu penso que nós pais, o nosso papel, sim, é instruir. E eu falo muito para as mães que eu atendo, pais que eu atendo também. Nós não podemos nos cansar de instruir, de fazer o bem, de orientar, né? De construir realmente essa base. E eu digo até muito mais, Carol, não é só do falar. Porque o filho, ele não modela o que eu falo. Né? Não é bem aquele ditado, não faça o que eu falo, faça o que eu faço. Então, se eu, de repente, eu sou uma mãe ou pai que eu só estou falando e instruindo, mas eu não estou vivendo o que eu prego, onde o nosso filho está modelando? Os meus comportamentos, as minhas atitudes. Se eu falo para o filho, filho, você tem que falar a verdade, você não pode mentir. Aí alguém liga, pai, fulano tá te ligando. Ah, fala que eu não tô, que eu tô tomando banho, que eu saí... Porque a pessoa não quer atender. Isso. Uhum. E aí, nesse momento, o que você está ensinando para o seu filho? A mentira. Então, Carol, inconscientemente, ou às vezes na inocência, ou às vezes na distração, eu era muito essa pessoa.
Eu vinha nessa repetição de padrão inconscientemente, sem entender o que realmente eu estava trabalhando, influenciando nas minhas filhas. A comparação. Ai, quantas vezes eu falei para minha filha caçula: ai, Helena, sua irmã já terminou. Você tá devagar, você tá muito lerda, tal. Ou você é preguiçosa. E nós, pais, temos essa tendência de comparar. E, inocentemente, Carol, tudo isso está sendo absorvido na mente dos nossos filhos, das nossas crianças. O nosso cérebro é assim, uma máquina. O nosso cérebro é poderoso. Então, tudo que eu vi, ouvi e senti, eu estou absorvendo tanto na minha mente quanto no meu coração. E nesses pequenos exemplos que eu estou dando da mentira, ou até da comparação, ou você ali colocar alguma questão para o seu filho. Ai, você é burro, você deixou cair, você é desastrado, você não faz nada direito. Ali, às vezes, naquele momento que a gente fica nervosa, derrubou alguma coisa, sujou alguma coisa, ai, ou assim, tirei nota baixa na escola. Ai, tá vendo? Você não estudou o suficiente, tá vendo? Então, tudo isso a gente está colocando na cabeça do nosso filho, achando que eu estou corrigindo, mas na verdade eu estou criando crenças limitantes na cabeça do meu filho. Ai, eu não sou boa o suficiente. Ai, meu irmão é melhor do que eu. Ai, eu não faço nada direito mesmo. Você entende? Entendo. Dessa importância? Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam nas condições que eles tinham, na época que eles viveram, que não tinha internet, que não tinha livro, que não tinha audiobook, que não tinha tanta informação que a gente tem hoje. Então, eles acabaram repetindo o que eles receberam. Agora, hoje, nós temos o acesso. Então, se eu não intencionalmente me dedicar a aprender, eu vou continuar só repetindo os padrões que eu obtive. E a maioria dos pais não buscam conhecimento nessa parte. Simplesmente repete o que eles receberam. E qual é o fruto que eles vão receber lá na frente? Sem saber dessa questão de crenças, do nosso inconsciente, de tudo. Nossos filhos são esponjas, estão lá absorvendo tudo, modelando os nossos comportamentos. Então, se eu estou em casa, outra questão, alinhamento entre pai e mãe. Se eu falo uma coisa, meu marido fala outra, olha essa inconsistência. Aí a criança, como vai construir essa base até da confiança? Ai, minha mãe fala uma coisa, meu pai fala outra, e agora? Tem que ter os acordos antes, para na hora que o pai e a mãe forem instruir os seus filhos, os acordos sejam comuns. Porque como fica a cabeça da criança numa situação dessa? Por que é tão difícil, Deni, os pais procurarem se desenvolver? Por que a gente vê tanto os pais colocando as crianças na psicóloga, na psicopedagoga, ao invés deles procurarem ajuda? É fácil eu buscar a mudança? Não. Eu reconhecer? Eu falar, puxa, eu realmente preciso ter mais paciência, eu preciso me estressar menos, eu preciso ter mais tempo para o meu filho. É fácil reconhecer? Não. É mais fácil colocar a culpa na criança, né? Ou no é mais adolescente. Exato. Ou é mais fácil, ou botando a sujeira para debaixo do tapete. Outro dia eu vi um psicólogo falando exatamente isso. Foi uma mãe lá, doutor, meu filho agora foi para a faculdade e ele está tendo os comportamentos e eu não estou achando estranho porque ele tem falado umas coisas e ele tem participado de umas coisas que ele sabe que não é o correto para gente. Aí o psicólogo falou, mãe, esse é o teu filho. Ele estava na sua casa, ele tinha esse comportamento, mas você deu importância, você conversou, você buscou ser você, o exemplo, a mudança de como se comportar, o diálogo. Hoje não tem diálogo, Carol, entre pais e filhos, está todo mundo no celular, todo mundo sem tempo, todo mundo na sua correria, como se dizem aí, tô na correria, e a gente não consegue colocar tempo. Dedicação para os filhos. Então é mais fácil, como você falou, eu colocar o filho na psicóloga, eu contratar uma professora
O tal do TDA. Hoje, quantas crianças estão aí sendo diagnosticadas com TDA e aí tem que tomar remédio? Mas será que essa falta de atenção não é a atenção do pai e da mãe? Que a criança está ali clamando a sua atenção. Mãe, né? Tô aqui, vem brincar comigo. E quantos pais, na hora até de brincar, até brinca, mas tá com o celular do lado. Então, você tem que dedicar tempo ao seu filho. E eu falo, Carol, não é quantidade, é qualidade. É qualidade. Que às vezes alguém pode estar nos assistindo e falar, Dene, a minha demanda é alta, minhas atividades, eu tenho bastante afazeres, ok. Só que dedique tempo para o seu. É meia hora. É 1 hora que eu vou dedicar ao meu filho por dia. Então, nessa 1 hora, eu vou até colocar meu celular para baixo, longe de mim. Eu vou sentar no chão, eu vou brincar com ele, eu vou dar atenção. É isso que o filho quer. E para os adolescentes, a atenção hoje, eu tô por fora, gente. Qual é a atenção que um adolescente hoje precisa? Conversa? Além de tudo isso, Carol, de conversa, de diálogo, de aproximação, né, de acolhimento, eu penso hoje que a maioria dos pais o que querem? Eu vou fazer o que eu quero. Então eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. Não, pai e mãe. Tire tempo para fazer o que o seu filho quer. Eu gravei recentemente um podcast lá na nossa igreja e durante a conversa eu coloquei, né, esse ponto. Normalmente, o que a gente aprende? Eu tenho que fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Né? Eu tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Não. Eu tenho que tratar o outro, amar o outro como ele se sente amado, como ele gosta de ser tratado. Então, é igual relacionamento entre pais e filhos. Você vai fazer para o filho o que ele gosta de fazer. Filho, né? E o filho tem que se sentir pertencente à família, importante para a família. A gente vem de uma geração que, não, criança não tem vez, criança não dá palpite, né? Não, vida, né? Exato. E na verdade a gente tem que mudar essa educação com os nossos filhos. Sim. Fazer eles se sentirem pertencentes, partes da família, importantes numa decisão. Onde nós vamos viajar? Que restaurante que nós vamos hoje? Que comida você quer comer? Pergunte, faça os seus filhos. E Carol, quanto a essa questão do pertencimento, para mim é tão importante, porque hoje você falando em adolescentes e jovens, por que jovens e adolescentes vão para as drogas? Vão para caminhos errados aí? Porque de algum modo o ser humano precisa se sentir pertencente. E como ele não tem esse pertencimento dentro de casa, quando ele está num grupo que ali ele se sente amado, pertencente, ele fala, opa, é ali. Ali eles me dão atenção, ali eles ouvem o que eu quero dizer, ali eu me sinto amado. E aí o jovem acaba indo para esses grupos, né, de drogas, de farra, de, né, bebidas. Com os amigos, né? Amigos, entre aspas. Porque ali eles se sentem acolhidos, pertencentes, amados. Em casa, tá cada um no seu celular, ele não tem atenção, ele não tem voz. Às vezes ele quer falar alguma coisa, não. Eu e seu pai queremos isso. Então, como que tá esse relacionamento? Você tá me contando isso e esses dias o João, um amiguinho, convidou pro aniversário e eu falei, vamos. Chegou no dia do aniversário, eu falei, João, a gente vai no aniversário do teu amiguinho, não vou expor o nome. Eu não quero ir. Eu falei, ué, filho, mas é seu amiguinho. Tá, mas eu não quero ir. Uhum. E ele não queria ir, mas eu já tinha confirmado. Não acho legal essa questão de desmarcar em cima da hora, né? Só se for alguma coisa, um compromisso muito assim. E aí eu falei pro meu esposo, falei, Eduardo, é verdade, eu não perguntei pra ele se ele queria ir no aniversário desse amiguinho. Eu só confirmei. E tantas coisas. A outra ainda é muito pequenininha, né? Acaba fazendo tudo que a gente quer, né? Mas assim, o João já tá numa fase de perguntar, filho, você quer? E olha, eu na correria, e assim, você falou, mesmo sem perceber, porque pra mim era algo que ele ia gostar. Sim. Nossa, vou levar ele no aniversário do amiguinho. Exato. Que é o que você pensa. Que é o que eu penso, mas eu não perguntei pra ele. E eu ia perguntar, Dene, por que acontece? Eu tenho até uma conhecida assim, a mãe e o pai sempre foram muito
carinhoso, muito dedicado ao filho. Só que, mesmo assim, o filho tomou uma decisão de estar em lugares errados e tudo mais. E por que acontece isso mesmo dentro de casa, ele tendo essa base? Aí já Sim. é uma questão que vem a influência. E eu falo que é até espiritual, né, Carol? O inimigo busca brechas, né? Então, quais as brechas que ele encontrou nessa família para conseguir tirar esse filho do caminho correto, entende? Então, a gente está falando de tudo isso aqui com técnicas, com estudo, mas nós sabemos que também há uma guerra espiritual contra a família, né? O diabo está aí para poder estragar negócios, levar pessoas para vícios, tantas coisas que a gente sabe que o inimigo nos ataca, né? Só que o principal alvo dele qual é? Família. A família. Então, quando o inimigo consegue destruir uma família, é o que ele quer. É o que ele quer. É o que ele quer. Era isso que eu ia entrar nesse tema. Essa questão da espiritualidade, por que que como que a gente pode fazer os pais entenderem a importância dessa questão da espiritualidade? Porque a gente tá falando de pertencimento, de brincar, de dedicação, mas ensinar o filho no caminho certo, no caminho que deve andar, levar na igreja, não só levar na igreja e fazer isso que a gente tá falando, não fazer mais nada, mas a importância desse caminho com Jesus Cristo. Sim. Como é que que mensagem que a gente deixa para esses pais que hoje estão assistindo e, assim, para cair a ficha, meu Deus, talvez tudo isso esteja acontecendo por conta dessa guerra espiritual, dessa falta. Exato. Carol, são 3 ambientes que a criança convive no seu crescimento. Um é dentro de casa, o outro é a escola e o outro é a igreja. São os 3 ambientes fundamentais de uma criança. Então, assim, na escola, eu não tenho como saber 100% do que está acontecendo. É lógico que a gente está ali, né, olhando material, questionando, né, perguntando, né, o que está acontecendo, mas eu não tenho como ter 100% dessa autonomia de saber o que eles estão aprendendo, absorvendo ali na escola. Em casa, sim, aí é minha responsabilidade. Ainda mais nós, mulheres, mães, eu falo que é assim como está em Provérbios. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então, o marido é o pai, é o esposo, é o provedor, ele está ali, mas ele é aquele que vai prover a família. Então, a responsabilidade da casa, eu falo que a mulher é obrigada a trabalhar? Não, esse papel da provisão é do esposo, né? Mas eu posso trabalhar na medida que eu colocar a minha casa em primeiro lugar. Então, eu trazer paz, harmonia, tempo, dedicação, amor, né? Esse é o papel nosso como mulher. Então, eu penso que na nossa casa é a nossa responsabilidade, tem que ser o nosso projeto número 1. Não adianta nada eu ter sucesso nos negócios, ter sucesso, né, no meu corpo, atingir o corpo que eu quero, tal, fazer as viagens que eu quero, os sonhos que eu quero, mas se eu tiver minha casa destruída, né? E eu falo que isso é tão forte, Carol, que uma vez eu participei de um treinamento onde ali a gente tinha um exercício onde realmente nós nos víamos no caixão. Você morreu, e agora, né? O que você deixou? Qual a vida que você viveu aqui nesse mundo? E o que você mais se arrepende? Era ali o questionamento, né? E a maioria das pessoas, quase 100% das pessoas, falando de arrependimento, eram voltados a pessoas. Aquele filho que eu não me dediquei, aquele tempo que eu perdi, aquele relacionamento que eu não perdoei, sabe? Então a gente pode crescer profissionalmente, financeiramente, mas no fundo, no final, tudo vai estar ligado com pessoas. Quem eu fui para as pessoas que eu amei? O que eu deixei de legado? O que eu deixei de marcas, né, nas pessoas que passaram por mim? Então, eu falo que é escola, é casa, é igreja, né? Então,
nós temos que olhar para esses 3 pilares e instruir, né? Inserir nossos filhos nesses 3 ambientes de uma maneira intencional, de uma maneira, ali na igreja ele vai construir a sua base, seus princípios, seus valores, né? Ter o conhecimento, como nós falamos aqui, é certeza, né, que ele vai crescer. Nós sabemos que há o livre-arbítrio, né? Mas eu também acredito no poder de uma mãe que ora. Eu já ouvi muitas histórias que o filho, por algum motivo, se desviou dos caminhos, né? Foi para algum outro tipo de situação aí, que a gente sabe que é constrangedora. Mas é o poder de uma mãe, de joelho no chão, de jejum, de oração, profetizando. O que é profetizar? Profetizar é predizer o futuro em tom de fé. Isso é profetizar. Então, eu já declarar, né? Até no método CIS, que é esse primeiro treinamento que eu fiz, do Paulo Vieira e da Camila Vieira, lá o Paulo conta uma história de um filho nas drogas, perdido, e a mãe ali. Meu filho é profeta das nações, meu filho é profeta das nações, meu filho. E todo mundo, senhora, você tá louca? Olha seu anos, filho. Né? Acho que eu já ouvi essa história. Ela ficou anos, sim, né? Sim, é o Rony. Hoje ele é profeta, o profeta Rony. E é a história dele. E por anos, né, aquela mãe, meu filho é profeta das nações, meu filho é de Jesus, meu filho é um homem de Deus, meu filho. E ninguém acreditava nela. Então, assim, é o poder de uma mãe que ora, é o poder de joelho no chão. Com certeza. É porque nós vemos hoje todo mundo muito no imediatismo, né? Uhum. E quando as pessoas, por exemplo, eu tive esse discernimento, sabe, de Deus. Eu li a Bíblia antes, eu achava que porque a Bíblia, você vira a página, já aconteceu outra coisa, já. Só que tem que ver, assim, foram anos aquilo. Uhum. É que nem a pastora aqui que eu entrevistei aqui, ela disse da Arca de Noé. Noé construiu a arca, entrou, e na Bíblia você vê aquele silêncio. E ele ficou naquela arca. Quantos anos ali? Então, assim, os pais querem imediatismo também na mudança dos filhos. Eu saí de uma educação muito autoritária, que também não é bom. Nada que é aos extremos é bom, né? Então, eu pelo menos vim de uma educação que é assim, ponto final, né? Não vai e não vai. Então, não tinha esse diálogo, como você colocou do João. Não tinha esse diálogo. Você quer ir? Ou até, não quero ir. Mas por quê? Aí até vai com as perguntas, entender. Mas por que, filho, que você não quer ir? O que aconteceu? Que até a gente tem que entender o que passa na cabecinha deles. Porque se a gente só vai com as respostas, a gente não sabe o que passa na cabecinha deles. Então, eu vim dessa educação que era muito rígida, muito autoritária. Mas também hoje, por outro lado, nós vemos uma educação muito permissiva. Que aí pode tudo, se assiste tudo. Ai, filhinho, você vai fazer porque a mamãe não teve, então eu vou te dar o que eu nunca tive. Então a gente está nesses 2 extremos. E eu não sou a favor dessas extremidades. Eu não preciso nem ser permissiva e nem autoritária. Mas é encontrar esse ponto de equilíbrio, onde eu coloco limites, não é a gente buscar esse ponto de equilíbrio. Eu não sou permissiva demais e nem autoritária demais, porque ambos os extremos causam algum tipo de trauma, de fratura na criança. A criança que é permissiva demais, ela vai crescer sem ter limites, sem saber ouvir um não, né? Sem essa autoconfiança, porque ela foi muito protegida, né? E tudo ela pode. E os nãos que ela vai receber da vida? Eu ouço muito, Dani, eu que sou mãe, vem só conteúdo de maternidade no meu Instagram. E eu tenho visto muito a questão da educação respeitosa. E eu fico em dúvida. O que é essa educação respeitosa? Você que tá, né, nesse estudo, até onde é bom essa educação respeitosa? Porque você falou do limite, Sim. Mas também não o extremo de não ouvir a criança também. Exato. Eu gosto desse termo respeitosa, né? Gera em mim essa questão do acolhimento, do ouvir, que é interessante, né? Porque nós crescemos, Carol, numa educação que nós fomos muito treinados a desenvolver o racional. Então, você tem que estudar, tem que ser bom aluno, tem que tirar boas notas, tem que aprender matemática, tem que isso. Então, nós fomos desafiados
a desenvolver nosso racional. Mas quem nos ensinou a lidar com o emocional? Né? Eu tô com uma dor, eu sofri porque alguém me falou alguma coisa, um amiguinho me fez algo e que eu não gostei. E é ao contrário, né? Ai, engole o choro. Menino não chora. E coisa e tal. Então, nós muitas das vezes reprimimos essas emoções sentidas pelos nossos filhos. E que não é legal. Por isso que eu acho que a questão da educação respeitosa é bom nessa parte, olhando as emoções. João, por que você não quer ir, filho? Aconteceu alguma coisa? Para que a criança fale o que está acontecendo. Que senão a gente só tampa o sol com a peneira. Ah, tá bom, então não vai. Ah, ok. E a gente acaba não ouvindo os nossos filhos, a gente não sabe como nós vamos instruí-los. E é a dor que ele está sentindo, né? Então, eu acredito que essa questão da educação respeitosa seja para a gente buscar esse equilíbrio nessa via de mão dupla, né? Eu coloco, ouço meu filho, e aí, de novo, Carol, para mim a chave de tudo é o equilíbrio. Que eu não posso nem ser respeitosa demais no sentido de delegar todas as responsabilidades para a criança, ou esse ambiente da troca, você vai tomar banho, em troca você vai receber isso, só vai ser movido por recompensas, e nem sempre é assim. Ele vai ter que fazer algo que às vezes não vai ser prazeroso, ele vai ter que fazer algo que, né, mesmo ele não gostando de fazer, ele vai ter que fazer naquele momento, e a gente tem que treinar os nossos filhos para isso. Mas, por outro lado, também essa questão de trazer a gentileza, de trazer o amor, de trazer, né, essa compaixão, de olhar ao lado dele, empatia. Então, eu penso que o equilíbrio na educação. E também eu penso, Carol, que vai também para cada família. Eu vejo muitas dessas psicólogas, né, na internet falando, mas, gente, escute. Eu acho que aprendizado, conhecimento nunca é demais. Então, esteja aberta para conhecer. Mas aí você vai modelar a sua realidade. Como é a minha realidade em casa? E os nossos filhos são diferentes. Eu, como mãe, tenho que saber os perfis dos meus filhos. Então, a Heloísa é independente, ela é corajosa, ela quer ir fazer, né, ela é dominante, né, falando de perfil comportamental. Ela é dominante, influente, ela quer dar a última palavra, ela quer mandar. Então, eu, como mãe, tenho que identificar esse comportamento dela para saber como desenvolvê-la melhor, né? E a Helena, que é outro temperamento, que é outra personalidade, né? Ela é mais calma, ela tem um ritmo dela, né? Ela é mais amorosa, ela, né, é mais sensível. Então, eu não posso ter a mesma educação com as duas. E aí é outro erro, que a maioria dos pais vem, eu tenho que tratar os filhos, tenho que educar os filhos iguais. Da mesma forma que eu faço para um, eu faço para outro. Não. Você tem que conhecer os seus filhos. E qual filho que de repente eu tenho que ser mais um pouquinho dura, até para fazê-lo sair de uma zona de conforto, né? Colocar ousadia nele. Não, filho, vamos, você consegue fazer, vai lá, você consegue fazer. Você pode, você é inteligente, né? E o outro filho que de repente é muito, né? Calma, filho, vai ter a idade para você fazer isso, né? E sem cortar as asas dos nossos filhos. Carol, papel de pai e mãe, eu falo que é uma missão, assim, desafiadora e extraordinária que Deus nos deu. Porque cada filho é único, cada filho funciona de uma maneira. E eu tenho que entender cada um deles para poder desenvolvê-los de uma maneira, né? Não é a proteção. Às vezes o pessoal fala, né? Porque você protege mais um filho do que o outro. Não, porque eu conheço as fragilidades de cada um e as habilidades de cada um. Então eu vou trabalhar cada um de uma forma. A importância da espiritualidade, né? Com isso, porque como que é, Dani, você trabalhar tudo isso, mas não trabalhar a questão daquele que pode tudo? Mas por isso, Carol, que a gente tem todos os dias, Senhor, coloca no meu coração aonde eu tô errando, o que eu preciso melhorar, né? E como a gente já conversou aqui, por que é mais fácil eu querer a mudança no filho, eu querer a mudança no meu esposo, do que eu enxergar em mim que eu tô sendo uma mãe impaciente, grosseira, eu não ponho limites, eu não dou tempo pro meu filho.
o pai já trabalha o dia inteiro, chega e tá cansado. Exatamente. Eu conto uma história, um episódio, normalmente nas minhas palestras, que eu coloco muito essa situação. Teve um momento, acho que foi até na pandemia, que a gente estava todo mundo em casa e a Heloísa, mãe, você tá aí fazendo live, dando palestra, treinamento, papá, falando de filhos, mas você não dá tempo para mim mais. E eu tô vendo que você não dá tempo para mim mais. Você fala, tá aí no Instagram e tal, e um tempo para mim. No começo, Carol, qual que é a nossa reação como ser humano? Justificar. Não, filha, calma aí, não é bem assim. A mamãe tá aqui, eu tenho os compromissos. Que acha isso? Imagina, não é bem assim. Não, é retrucar e a gente se justificar. Não é essa a primeira reação do ser humano? Em todos os sentidos da vida, Só que né? quando a gente tem essa sabedoria, que eu falo que a sabedoria só vem do céu, aquele momento o Espírito Santo, Dene, ouve a sua filha. E aí filha, realmente você tá certa. E Carol, até eu me emociono e arrepio. Quantas de nós ouvimos um pedido de desculpa de um pai, de uma mãe? Que errou, filha, me perdoa, mamãe agiu sem querer, mamãe. Não era comum, né? Só que se eu quero ensinar o meu filho a ele reconhecer, a ele pedir desculpas, a ele se ver como um ser humano vulnerável e que vai errar, eu tenho que ser essa pessoa em primeiro lugar. Volta no que a gente... início. Exato. Aí eu falei para ela, filha, você tem razão. A mamãe realmente está negligenciando o tempo com você. Eu tô focada nas minhas coisas, né? Então a mamãe promete que eu vou agora me policiar e a gente vai organizar, né, o tempo para você, eu vou te ajudar na lição, eu vou te ajudar no que você precisa. Então você me perdoa que a mamãe realmente tá deixando de ter tempo com você. Carol, e quando a gente faz isso, é libertador, nos dá uma paz, porque é isso que o Espírito Santo quer de nós. Você falando isso, Dene, os meus filhos são tão pequenininhos e eu já me vejo nessa situação, porque eu acho que, falando de mim, gente, se vocês concordam, né? Parece que é difícil a gente pedir desculpa para os filhos por conta de acharmos que pedindo desculpa nós vamos estar tirando a nossa autoridade sobre eles. Parece que se eu pedir desculpa, ele vai pensar, eu estava certo. E agora eu mando, e não. Ele vai aprender que ele também erra, que ele também tem que pedir desculpa. Sim. É ser exemplo mesmo. E é assim, muita gente fala, eu sou exemplo. E se você for ver, porque uma vez eu ouvi que Deus, o oleiro nosso, ele trabalha como um fogão que tá sujo. Quando você limpa o fogão por fora, limpou tudo por fora. Aí você fala assim no outro dia, agora eu vou arrastar o fogão. Você arrastou o fogão, tá toda aquela sujeira ali atrás. Você limpa aquela sujeira ali atrás. Quando você vê o fogão, a parte da frente já tá suja de novo. E somos nós. E Deus é a limpeza e nós somos o fogão que todo dia tem um cantinho ou outro ali precisando de uma limpeza. E nós como pais, né, que hoje a gente trouxe esse assunto, que é sobre, primeiro, nós entendemos a nossa necessidade em Jesus, para nos dar toda essa sabedoria, esse discernimento. E mesmo, gente, assim, mesmo pedindo, orando e clamando, né, Dene, vem os nossos desafios, né? As nossas frustrações. Então pensa, um pai e uma mãe que tá longe dessa dedicação a Deus, dessa busca por Deus e dessa dependência de Deus. O quanto fica mais difícil ainda, né? Sim, infelizmente, Carol. Eu falo que a gente pode buscar técnicas, a gente pode buscar conhecimento, mas... Que ajuda muito, precisa. E até Jesus fala sobre isso, né? Que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento é importante, sim. Só que mais do que o conhecimento é a sabedoria. Porque o que é a sabedoria? É o conhecimento posto em prática. Se eu só adquirir o conhecimento, eu só sei. Mas se eu não botar em prática, não viver o que eu aprendi, nós vamos continuar da mesma forma, né? E infelizmente, a maioria das pessoas hoje
estão fartas de conhecimento. Eu falo que é a obesidade do conhecimento. É. E é curso, e livro, e faz isso, faz aquilo. E aí? Mas você está vivendo? Está conseguindo colocar em prática? E a sua casa, como é que está lá dentro também, né? Exato, e a sua casa? Você está conseguindo viver e viver na sua vida em primeiro lugar isso, do que só buscar que os outros melhorem, que os outros te ajudem, que os outros te obedeçam, que seus filhos te obedeçam. E você? Então, essa mensagem de hoje é muito sobre isso. E eu fui essa mãe que, impaciente, falei para Carol, eu tive um câncer antes de ter as minhas filhas e essa minha mudança, toda essa minha transformação veio exatamente quando essa ficha caiu em mim. Deus te deu a bênção de gerar 2 filhas, mas hoje você está aí estressada, impaciente. Eu chegava até a bater nas minhas filhas, né? Então, falei, e agora? O tanto que eu quis ser mãe, que era o meu sonho maior, ter minha família, ter meus filhos. Hoje eu tenho e estou sendo essa mãe. Quero trabalhar em minhas mudanças, que eu sei que quando eu mudar, as minhas filhas só modelam o que eu vivo. Então eu preciso mudar, porque até falando de responsabilidade, uma criança, ela tem o entendimento, ela tem o racional, o intelectual para saber o que é certo e o que é errado? Não. Quem que é a pessoa responsável por isso? É o adulto. Então, nós precisamos realmente buscar essa mudança e, gente, vale a pena. Não é fácil, né, a gente reconhecer. Eu falo que tudo isso, às vezes, nos traz dor, nos traz até vergonha, né, de coisas que a gente fazia, de coisas que a gente falava, de resquícios que a gente traz, né? Mas, como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é só a verdade. Eu sei que esse versículo é falando de Jesus, que Jesus é a verdade. Mas falando de verdade como um princípio, eu só consigo me libertar. Eu só consigo realmente fazer algo de diferente e algo novo quando eu reconheço a verdade. E eu falo que o primeiro passo, muitas das vezes, não nos faz chegar aonde eu quero chegar, mas ele já me tira da onde eu estou. Então eu começo, é uma construção, então eu vou passo a passo. Né? E sempre confiando no único que pode tudo isso. É isso aí. Amém. Né? Muito obrigada, Deni, pela sua presença, por aceitar o meu convite. Gente, eu estou muito feliz, porque todo mundo que eu convidei, a maioria aceitou, veio, foi um podcast abençoado e assim, mais um, graças a Deus. Muito obrigada. Eu vou fazer uma oração por você e nós vamos encerrar, gente, mas foi muito bom. Senhor, muito obrigada pela vida da Deni, Pai. Obrigada, Senhor, por essa mulher, por esse instrumento de vida que é a Deni na nossa vida. Que ela continue, Pai, sendo usada pelo Senhor. Que ela continue caminhando no seu caminho, que ela nunca se desvie, Pai. Nem os filhos, a família dela, Senhor. E obrigada por esse tempo, por tudo que aqui foi ensinado, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo pela Tua graça, Pai. Não é por nós, não foi nós que conseguimos estar aqui, que conseguimos passar essa mensagem. Foi o Senhor, foi pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Mais um dia nós agradecemos, Senhor, e que esse podcast alcance pessoas, nossos familiares e amigos, que é o que eu tenho orado, Pai. Que alcance as pessoas que precisam saber que o Senhor é o único e é o suficiente na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida plena aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, obrigada. Amém, Jesus. Amém, Amém. Deni. Tchau, Obrigada, gente. Carol.